Bom dia, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com a sua família nesse dia. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados, você que me acompanha pelo YouTube, pelo WhatsApp, sabe perfeitamente que eu estou nesses últimos devocionais comentando sobre as cartas que o apóstolo Paulo escreveu. As 13 cartas que ele escreveu e que estão registradas no Novo Testamento. E no último devocional eu comentei sobre a carta que ele escreveu aos Colossos. E hoje eu vou comentar sobre a primeira carta que ele escreveu aos irmãos de Tessalônica. A cidade de Tessalônica, nós sabemos que foi a segunda cidade visitada pelo apóstolo Paulo durante a sua viagem missionária. A sua segunda viagem missionária, nós sabemos que ele partiu de Antioquia da Síria com Silas, e lá em Listra, em Derbe, ele se encontrou com Timóteo, o jovem Timóteo, e eles então partiram para evangelizar a Ásia Menor. Mas quando eles chegaram na cidade de Troade, ele recebeu o Espírito Santo à noite, e o Espírito Santo orientou para que Paulo deixasse a Ásia Menor e fosse evangelizar os irmãos da região da Macedônia. Foi aquele versículo tão conhecido dos cristãos que fala que um homem nessa visão apareceu para Paulo dizendo: Paulo, Paulo, passe a Macedônia e vem nos ajudar. Tem até alguns hinos, gravados sobre esse episódio, sobre essa visão do apóstolo Paulo à noite. E nós sabemos que nessa segunda viagem missionária, então ele partiu com a sua equipe para a região da Macedônia. Quem era a equipe? Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. O Dr. Lucas sempre acompanhou o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. E foi ele o responsável para contar toda a história do apóstolo Paulo durante as suas viagens missionárias até a sua morte, na sua segunda prisão em Roma. Então, louvado seja Deus pela vida do Dr. Lucas, E eles então foram obedientes à voz do Espírito Santo, deixaram a Ásia Menor e foram então para a Europa. A região da Macedônia ficava na Europa e era parte ali da Grécia, fazia parte da Grécia naquela época. E nós sabemos que a primeira cidade que eles visitaram durante a sua segunda viagem missionária foi Filipos. E nós já vimos nos devocionais anteriores o que aconteceu em Filipos. Ele foi preso, ele e Silas, amarrado no tronco. Depois um anjo apareceu para eles à noite, nós sabemos essa história. E eles foram libertos, a prisão foi aberta, o carcereiro se converteu com a sua família. Mas os judeus ortodoxos e radicais que habitavam em Filipos começou a perseguir o apóstolo Paulo, Silas e Timóteo. E Paulo então foi expulso da cidade de Filipos. E aí sim, ele foi para Tessalônica. No próximo devocional, então, eu vou dar continuidade sobre a história da cidade de Tessalônica e por que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, essa primeira carta a eles, tá bom? Eu te aguardo, então. Um beijo no seu coração, fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus e que Deus os abençoe abundantemente nesse dia. Amém?